Abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Eu vou ler em nome de Jesus para a gente o versículo 37. E Jesus, gritando em alta voz, rendeu-se ao Espírito. Fecha os olhos. Santo Deus, Pai eterno, Pai bendito que estás nos céus, glória, honra e louvor ao teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento e pela oportunidade renovada, pelo privilégio, Senhor, tão alto e sublime de poder compartilhar trechos da Escritura Sagrada, Senhor. Derrama bênção e paz, que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós. Em Teu nome eu oro. Amém. Até esse momento, no Evangelho de Marcos, ninguém conseguiu responder quem era Jesus. Não sei se você já fez uma leitura crítica do Evangelho, não sei se você já se debruçou para pegar todas as páginas do Evangelho de Marcos e procurar essa resposta. A gente está no final do Evangelho. Aliás, a gente acabou de ler que esse foi o último suspiro de Jesus aqui na terra, como o Jesus humano, homem. Ele está na cruz, ele já disse algumas frases marcantes na cruz, já sofreu assim julgamentos injustos, açoites, escrachos, sabe, zombaria contra ele. Jesus já enfrentou a dor mais severa, a humilhação mais severa, passou por tudo isso. E existe uma audiência ali muito grande, assistindo aquilo que eu chamo do espetáculo mais terrível que já aconteceu no planeta Terra, a crucificação de Deus. E a resposta ainda não foi dada. A resposta ainda não foi dada nessa altura do Evangelho de Marcos. Lembrando, segundo os melhores estudos e pesquisas, embora o Evangelho de Marcos estar colocado como o segundo livro no Novo Testamento, ele é o primeiro evangelho a ser escrito. Tanto Mateus, quanto Lucas, quanto João bebem na fonte do Evangelho de Marcos. Eles consultam o Evangelho de Marcos para escreverem o seu Evangelho. E a gente chega nessa afirmação impactante, misteriosa, que nos deixa assim boquiabertos, porque nós estamos vivendo, ainda que distantes, ainda que milênios do fato que aconteceu, ainda que a gente não consiga sentir na pele, sentir na alma, sentir exatamente como foi, mas a gente está impactado quando a gente vem lendo a crucificação e chega nesse momento inacreditável. Jesus, ele se rende, ele entrega o seu espírito, ele suspira, ele morre. Deus morreu nesse versículo. É impressionante, é algo assim que deixa a gente... E se a Bíblia terminasse nesse versículo? Seria algo impensável, a nossa esperança seria vã. Mas a sequência, o versículo 38, já traz uma informação importantíssima para a gente. O versículo 38 vai dizer assim: e o véu do templo se rasgou em dois, de cima para baixo, de alto a baixo. Então, presta atenção, vamos organizar essa cena. O véu do templo não está ali no Monte da Caveira, ou seja, não está no Monte da Crucificação. O templo está próximo, está bem perto, mas está a alguns quilômetros ali de distância do local da crucificação.
O texto está dizendo que no exato momento em que Jesus dá o último suspiro, o véu do templo se parte, ele se rasga de cima a baixo. Tenta imaginar se nós tivéssemos 3 horas de trevas aqui na cidade de Campinas. Eu estou citando Campinas porque é onde eu moro. Você aí de outra cidade, imagine a sua cidade. Imagine que nós ficássemos durante o período de luz do sol, numa tarde, com 3 horas de trevas intensas. As trevas que cobriram Jerusalém não foram trevas com luar, com estrelas. Trevas que você não enxergava. Então, tenta imaginar que isso acontecesse em Campinas. Campinas tem um ponto turístico que é o Castelo. O Castelo é um bairro e é um dos pontos mais altos de Campinas. Se você subir na Torre do Castelo, que é o ponto turístico, você tem uma visão da cidade espetacular. Então imagina que eu estou aqui na minha casa, que é bem longe da Torre do Castelo, e nessas 3 horas de trevas, o castelo ele fosse rachado de cima para baixo. Bom, em frente ao castelo, a Torre do Castelo, tem uma padaria que se chama Nico. Não tem só essa padaria. Como é uma praça, é uma rotatória, você tem farmácias, posto de gasolina, você tem vários comércios em torno ali da Torre do Castelo. Mas vamos ficar com a padaria, porque padaria sempre está cheia de gente. E no caso desta padaria aqui em Campinas, sempre está cheio de gente, que só tem coisa boa lá. Alguém ou algumas pessoas, certamente, elas iam ouvir o barulho, elas iam conseguir perceber e elas iriam testemunhar que a Torre do Castelo, naquele horário, partiu de cima a baixo. A galera que está na crucificação não vê o véu se rasgar, mas com certeza tinha gente no templo que viu o véu se rasgar e confirmaram, foi neste horário, foi naquele momento, algo impensável, não foi um homem, não tinha como rasgar com a mão, foi algo que aconteceu sobrenaturalmente. Então, o véu do templo ele é rasgado de cima a baixo. O que acontece quando o véu do templo rasga? Você precisa entender que ele fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, ele ficava dentro do templo, que é o lugar sagrado. Esse templo, lugar sagrado, lugar santo, ficava no país mais santo, pela visão do Antigo Testamento do mundo, que era Israel. Só quem podia entrar no Santíssimo era um homem santo, o sumo sacerdote. E ele só podia entrar no Santíssimo uma vez por ano. E essa uma vez era no dia mais sagrado do calendário judaico, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Deixa eu tentar te explicar por que eu estou dando todos esses detalhes. O véu, antes de ser rasgado, ele tinha uma mensagem clara para toda a humanidade. O véu ele tinha o seguinte aviso estampado nele e que ficava piscando, porque era tudo isso que ele significava. É impossível para qualquer homem ir à presença de Deus e ficar na presença de Deus, porque todos são pecadores e não têm qualificações, condições de estar na presença de Deus. E isso durou por séculos. Durou por séculos até o último suspiro de Jesus Cristo.
Para você ter uma ideia, o lugar santíssimo era onde habitava e se manifestava a Shekinah, ou seja, a própria glória de Deus, que não era fabricada, não eram efeitos especiais, não era aquelas maquininhas de fumaça, luz, nada disso. Era a própria glória de Deus que Deus enviava e se manifestava naquele lugar reservado, restrito, onde um único homem, uma única vez no ano, podia entrar. Então Jesus, ele dá o seu último suspiro. E o versículo 38 diz para mim e para você que naquele exato momento o véu do templo se rasgou. Lembrando que o véu, ele não era um véu fininho, ele era praticamente uma parede. Eram tecidos da melhor qualidade e formavam um negócio de 10 a 15 centímetros de espessura. Uma parede, ninguém podia penetrar. Mas quem era Jesus? Tudo isso está acontecendo. E a gente chega no versículo 38 e a resposta ainda não veio. Quem era Jesus? A resposta virá agora, no 39. E aqui, olha que coisa impressionante que acontece aqui para a gente. O versículo 39 abre assim: E o centurião, que estava defronte dele, vendo-o gritar e render-se ao Espírito, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Amém? É a primeira vez no Evangelho de Marcos que aparece essa resposta. É muito significativo que a primeira pessoa que consegue fazer essa afirmação de fé, é quase que uma confissão de fé, admitindo humildemente uma verdade, tenha sido um centurião. Não foram os discípulos. Os discípulos, se você lê o Evangelho de Marcos, eles vão falar que ele é o Cristo, que ele é mestre, que ele é Senhor. Mas, embora eles consigam ter essa interpretação e falar de todas essas condições de Cristo, algumas vezes nos evangelhos a gente vai testemunhar, tanto os discípulos quanto outras pessoas, fazendo a seguinte pergunta: quem é esse? Quem é esse que manda e o mar obedece? Quem é esse? Por isso, quem era Jesus? Aí entra em cena o centurião e ele vai dizer: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. É a primeira vez nos evangelhos, é a primeira vez no Evangelho de Marcos que essa revelação dada pelo Espírito Santo surge através de um centurião romano. O que aconteceu para que o centurião romano conseguisse sair das suas trevas espirituais e enxergar a realidade daquele crucificado? É interessante a gente pensar o seguinte: ele não é judeu, ele é romano. Como romano, naquela época, toda moeda trazia a inscrição: Júlio César, filho do divino Augusto. Era comum para todo romano enxergar o Filho de Deus no César e entender que o César era o Filho de Deus, o Filho do Deus Supremo. Mas aquele centurião, ele enxerga no crucificado o Filho de Deus de fato, o Filho de Deus único, verdadeiro, poderoso, suficiente. Então, o centurião naquele momento
ele está tendo uma revelação, uma teofania, uma manifestação do Espírito Santo na vida dele, no meio de todo o caos da crucificação que está acontecendo. E o Espírito Santo escolhe um homem que não é da nação santa, da nação de Israel, é um romano. O que é o centurião? O centurião, ele comanda uma centúria, ele tem, sob o comando dele, 100 homens, é uma tropa de elite, são homens extremamente treinados, qualificados, hábeis na arte da guerra, da luta, da defesa, do ataque, os caras são muito bons. E o centurião, ele sabe que ele comanda 100 homens que são corajosos e dispostos a tudo, não tem medo de nada. O centurião, por ser quem ele é o sexto na cadeia, na hierarquia, na escala de poder do exército romano. É muito acima do que é um capitão hoje no exército brasileiro. Como centurião, como chefe de tudo isso, esse cara tanto já matou muito, como já assistiu muitas mortes. Alguém morrer, alguém ser chacinado, alguém ser assassinado, alguém ser massacrado, não é novidade para o centurião. O centurião, ele não é um aristocrata, ele é um homem rude. Ele não é o cara que cresce no palácio, ele é o cara que segue uma carreira militar, ele é disciplinado. E esse cara, ele está testemunhando tudo o que está acontecendo. O centurião, ele se difere, ele causa um contraste radical em relação a todo mundo que está em torno da cruz naquele momento. Você tem os discípulos, você tem o povo, você tem os líderes religiosos, todo mundo ali, cada um com o seu motivo, o seu alvo, o seu desejo, o seu interesse. Mas cada um ali, quando a gente lê os evangelhos, você percebe uma audiência paralisada, confusa, desesperada, entristecida. É uma mistura de sentimentos. E no meio de tudo isso, tem um centurião romano que ele olha para o crucificado e dá a resposta para a gente. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. É muito interessante para a gente pensar que o centurião ele tem um limite, ele não conhece as profecias. Como Jesus dá o último suspiro, então ele morreu, então é passado. Então, na visão do centurião, ele era. O centurião não entende, ele não compreende que ele era, que ele é e que ele sempre será. Por isso ele responde, ele era o Filho de Deus. Eu imagino o que deve ter passado no coração, na mente do centurião. Nós crucificamos, nós matamos, nós assassinamos o Filho de Deus. O Filho de Deus passou por aqui e nós tivemos a audácia, a ousadia, a irresponsabilidade de crucificarmos o Filho de Deus. Quem era Jesus? Ele era o Filho de Deus. Ele era o ser humano mais puro, mais santo, mais especial que aquela geração poderia ter acesso. E aquela geração crucificou o Filho de Deus. Bom, para a gente caminhar para a nossa conclusão, a resposta daquela geração e nossa sempre esteve escancarada para a gente poder entender a resposta, mas a gente nunca prestou atenção nela. Eu vou ler para você. Se você está com a sua Bíblia aberta, vai no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Capítulo 1. Olha o que está escrito logo no primeiro versículo. Olha como Marcos abre o seu Evangelho. O início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Lógico, Marcos ele escreve em retrospectiva. Quando ele escreve o seu evangelho, ele já tem a revelação. Quando ele escreve o evangelho, ele já sabe da fala do centurião. Então ele está organizando o texto dele. Mas é muito interessante que ele abre desta forma para Marcos a informação mais importante, a qualidade mais crucial, fundamental e essencial em Jesus Cristo, nosso Senhor, é que ele é o único, o unigênito, o Filho de Deus. E o único cara que consegue dar essa resposta é um centurião romano. É muito significativo que isso aconteça para a gente. Você pega todo o Evangelho de Marcos até o capítulo 15, até o último suspiro de Cristo, teve profecia, milagre, palavra de sabedoria, conselho, parábola, grandes feitos de Jesus. Ou seja, você tem muita ação acontecendo no Evangelho de Marcos. Aliás, ele é chamado de um Evangelho de ação, porque é muito milagre para pouco discurso no Evangelho de Marcos. Mas tudo isso acontece e ninguém consegue definir como o centurião definiu verdadeiramente. Este homem era o Filho de Deus. Ou seja, a verdade está ali escancarada. O que o centurião viu? O que moveu ele para que ele pudesse ter essa percepção naquele momento? Ele não era o cara da sinagoga, ele não é o cara que lê as escrituras hebraicas. O que aconteceu com o centurião? Ninguém pregou para ele ali naquele momento. Ele está testemunhando o Filho de Deus sendo crucificado. Ele está ouvindo lamentos, gemidos de dor, ele está vendo humilhação, ele está vendo as palavras de Cristo, ele está ouvindo, ele está vendo tudo isso. Mas o que impactou ele para tirar ele das trevas espirituais dele, além das trevas que cercaram toda Jerusalém, para que ele reconhecesse em Jesus Cristo o Filho de Deus? Eu vou ler de novo para você o versículo 39. E o centurião que estava defronte dele. Ou seja, primeiro que o lugar do centurião é privilegiado, ele está no camarote. É o evento que marca a história do planeta. É o evento que redime o planeta. É o evento que restaura o planeta. É o evento que divide a história em antes e depois de Cristo. E o centurião está de frente com Jesus na cruz. Vendo-o gritar e render-se ao Espírito. Então, presta atenção, o que ele está vendo? O texto aqui é resumido. Ele está vendo Jesus gritar. Jesus ele está soltando toda a sua dor, toda a sua angústia. Lembre, Isaías vai falar que ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Quando Isaías fala isso, que ele verdadeiramente tomou sobre si, é do mundo inteiro, de todas as gerações. A gente mal aguenta uma gripe, a gente mal aguenta uma febre, a gente mal aguenta um mal-estar, uma ânsia de vômito. Jesus na cruz, além da dor física, ele coloca no corpo dele, na vida dele, na alma dele, os pecados do mundo inteiro, de todas as eras, de todas as gerações. E o centurião está de frente, ele está vendo Jesus gritar, Jesus gemer, Jesus suspirar e Jesus se render, entregando a vida dele e dando o último suspiro. Lembra que eu te falei que o centurião ele já tinha assistido muitas mortes, além de ter matado muita gente? Por que ele se impressionou com a morte de Jesus? Eu te explico por quê. Porque ele viu e ouviu o que ele nunca tinha visto e ouvido. O centurião, com certeza, ele nunca viu uma vítima, um inimigo, um homem, uma mulher, um ancião ou uma criança morrer e falar e reagir como Jesus morreu, falou e reagiu.
O que ele viu? Ele viu um homem injustiçadamente ir por uma cruz. E ele viu esse homem perdoando os seus ofensores. Ele viu esse homem usar palavras que não se vingavam nem agrediam os seus ofensores. Ele viu esse homem salvar um dos ladrões que se arrependem ao seu lado. Ele viu esse homem simplesmente ter palavras de bênção, de honra ao Pai, de humildade e obediência, e um homem manso, apesar de tudo que estava acontecendo. O centurião, ele não resistiu às manifestações, o testemunho e as palavras que se resumem em uma única palavra: amor. Ele viu, ele ficou de frente com o amor. Ele viu o amor em forma de pessoa. Deus é amor. Portanto, ele viu algo que ele nunca tinha visto. Aquilo para ele era comum, até porque todo centurião romano era um profissional em crucificar gente. Crucificar pessoas na época de Cristo era uma prática comum, não era uma exceção. Mas ele viu algo que ele nunca viu e nunca mais veria. Por isso, naquele momento, o Espírito Santo pegou o centurião. Verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Amém? Última lição. Quando você estiver em dúvida, quando você estiver atrás de respostas, quando você estiver sofrendo, quando você estiver com angústias, quando você estiver assim, em situações que ninguém mais te ajuda, continua na prática dos seus deveres, continua na prática daquilo que você foi chamado. O centurião estava fazendo o dever dele, o centurião estava na prática da responsabilidade dele. O centurião, ele é aquilo que a Bíblia fala: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. O centurião não era um homem convertido, mas ele era um homem correto dentro da ética dele. Não da ética cristã, mas na ética dele, ele levava uma vida correta. Além de você, nos seus momentos de angústia, de dúvida, de dor e de sofrimento, seguir com os seus deveres e responsabilidades, por mais difícil que seja, tudo isso ainda pode virar um caos, porque o dia ali era de caos, era um dia de trevas. Pode ser que você esteja em trevas agora, nesse momento, trevas espirituais, onde você não enxerga nada, você não tem mais esperança, você não enxerga a solução, você não sabe quem é Deus, você não sabe quem é Cristo, e você está num momento de muita angústia e de muita dor. Meu conselho, baseado nesse texto, nesses versículos: fica firme, fazendo o teu compromisso com Deus, porque Salmo 119, versículo 18, acontece para quem se mantém fiel. Salmo 119, versículo 18, o poeta diz: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. A visão do centurião, ela só veio quando o véu se rasgou. O salmista fala: Senhor, desvenda, tira a venda, tira o véu, tira aquilo que cobre, para que eu veja as maravilhas da tua lei, para que eu veja as maravilhas que tu tens guardado e reservado para a minha casa, para a minha vida, para a minha história. Desvenda, Senhor, rasga o véu que me impede de compartilhar, de vivenciar a Shekinah, a glória de Deus, o lugar santíssimo. Porque agora em Cristo o véu foi rasgado e eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Portanto, nos seus momentos piores,
mais difíceis e angustiantes, nas suas lutas, nas suas trevas, nos seus sofrimentos, segue fazendo os seus deveres no meio do caos. Por quê? Eu não sei por que Deus tem esse padrão, mas é um padrão que se repete muito na Bíblia. É nos momentos de caos, nos momentos mais improváveis, para as pessoas mais improváveis, nas situações mais improváveis, que Ele se revela. E aí você pode olhar e perceber, Ele é o Filho de Deus. E você passa a compreender e passa a viver junto dele, na sua caminhada e na sua jornada. Que Deus te abençoe.